E aí, gente, vamos falar agora sobre gestação ectópica, que é definida como a implantação do blastocisto fora da cavidade endometrial, como nós podemos ver aqui. A forma mais comum de gestação ectópica é quando ela ocorre na trompa uterina, gestação tubária, mas nós podemos ter também a gestação no ovário, gestação na cavidade endometrial, em alguns locais, na cavidade abdominal, em alguns locais mais esquisitos, às vezes até no fígado já foi descrito, e eu posso ter também, por exemplo, no colo do útero. Então, cuidado com o conceito. A gestação ectópica é aquela que está fora da cavidade endometrial. Era para estar aqui, mas está no lugar errado. Então, não necessariamente é fora do útero, porque a gestação cervical, ela é dentro do útero, mas no lugar errado. Ela também é chamada de gestação ectópica. Então, nós vamos estudar essas gestações que estão fora da cavidade endometrial, que estão no lugar errado, e vamos ver também que a mais comum e a mais estudada, claramente, é a gestação tubária, a gestação da trompa uterina. Quais seriam os fatores de risco para uma gestação ectópica, para uma gestação fora da cavidade endometrial? Existem vários fatores de risco, mas vamos falar os mais importantes, os de alto risco. Primeiramente, cirurgia tubária prévia. A paciente que faz uma cirurgia na trompa, ela tem um risco aumentado de ter uma gestação tubária. Caso clássico, a paciente que fez uma laqueadura tubária prévia, você faz uma cirurgia para corrigir, recanalizar essa laqueadura, essa paciente tem um risco aumentado de gestação ectópica, porque quando você faz essa recanalização, você pode ter uma reação inflamatória e você pode ter essa tuba não tão pérvia assim e acabando resultando uma gestação ectópica, uma gestação tubária. Por outra situação, um paciente que teve uma gestação ectópica anteriormente, você fez uma salpingostomia, que nós vamos ver que é uma forma de tratamento para a gestação tubária, e essa paciente pode ter uma estenose dessa trompa no local da cirurgia, faz uma reação inflamatória, uma estenose do local e aumenta o risco de gestação ectópica, principalmente da gestação tubária. Então, essas situações aumentam o risco. Dispositivo intrauterino. Cuidado que isso é muito pegadinha de prova. O dispositivo intrauterino ele diminui a chance de qualquer tipo de gestação. Qualquer um. A paciente diminui a chance de engravidar. Agora, quando a falha do método, quando o DIU não funciona, a maior chance é de ter uma gestação ectópica, é maior chance de ter uma gestação tubária. Então lembre-se disso, o DIU vai diminuir a chance de gestações de um modo geral, mas quando ele falha, ele vai ter um risco maior de ter uma gestação ectópica. Então cuidado com essa pegadinha. Gestação ectópica prévia, primeiramente por um motivo que nós já vimos, que nós temos uma possibilidade já de uma cirurgia nessa trompa, o que aumenta a chance de uma nova gestação ectópica, e também porque o que resultou nessa gestação ectópica, o fator que levou a essa gestação ectópica prévia, pode estar presente nessa paciente. Então, essa paciente tem um risco aumentado. A paciente que teve uma gestação ectópica tem risco de refazer isso. Doença inflamatória pélvica, a DIP. A doença inflamatória pélvica é aquela infecção na pelve feminina causada por clamídia e gonococo, traumatiza a trompa uterina, traumatiza os cílios da trompa uterina e acaba dificultando a passagem do embrião e acaba resultando em gestação ectópica. Então, é um fator de risco muito importante. Doença inflamatória pélvica passada aumenta significativamente o risco de gestação ectópica por dificuldade de passagem do embrião pela trompa. E por último, a endometriose. A endometriose causa muita aderência na pelve feminina. Isso pode causar tortuosidade na trompa, que acaba dificultando mais uma vez a passagem desse embrião e resulta em uma gestação ectópica, uma gestação fora do útero. Lembrando que o saquinho gestacional, o trofoblasto, aonde ele encostar, ele começa a se proliferar. O ideal é que fosse no endométrio, mas se no meio do caminho tem um obstáculo lá, uma trompa toda torta por causa de uma endometriose, ele vai encostar na trompa e vai crescer ali mesmo. Então, esses seriam os principais fatores de risco, existem outros. Por exemplo, reprodução assistida pode aumentar o risco de gestação tubária, mas esses são os principais fatores de risco. Quais seriam as formas de apresentação da doença? Nós temos a ovariana, que nós já vimos quando está localizado no ovário, obviamente. Cornual, quando está no corno do útero, seria próximo da entrada da trompa no útero, seria uma chamada de gestação cornual. Nós temos a gestação cervical, que é aquela que está no colo do útero, tanto a cornual quanto a cervical. Elas estão dentro do útero, porém fora da cavidade endometrial. E temos também a abdominal. Essas são formas
de apresentação da gestação ectópica. No entanto, somando todas elas, a gente não chega nem a 5% das gestações ectópicas. A campeã da audiência aqui, quem é que manda na gestação ectópica, é a gestação tubária. Ele é tão importante, que muita gente até confunde o termo gestação ectópica com tubária como se fossem sinônimos. Elas não são sinônimos. A tubária é uma forma de ectópica e eu tenho outras formas de gestação ectópica, mas acaba que a gente acaba considerando todo mundo, muitas pacientes com gestação ectópica, a mesma coisa que tubária. Então, vamos estudar aqui a mais importante, que é a gestação na trompa uterina, responsável por 95%, às vezes até 98% das gestações ectópicas. Então, aqui nós temos a trompa uterina. Eu posso ter uma gestação que se implanta lá no fundípulo, nas fímbrias. Também posso ter uma gestação tubária nesses locais. No entanto, o que eu preciso saber de mais importante, que a forma mais comum de implantação da gestação tubária é na ampola, que é essa parte um pouquinho mais ampliada aqui da trompa uterina. E temos também a gestação no istmo. A gestação no istmo, podemos ver que ele é mais estreito do que a ampola. A trompa vai se estreitando até entrar na cavidade uterina. Então, esses dois locais são os locais mais comuns de implantação da gestação tubária. E entre as duas, a ampola é a mais comum de todas. E nós vamos ver que a ampola, como é uma área maior, uma área mais distensível da trompa, está associada à apresentação subaguda da gestação tubária, que é a paciente com poucos sintomas, que não tem aquela tubária rota clássica. Enquanto aqui no istmo, quando eu tenho a trompa mais estreita, nesse local eu tenho risco maior de ruptura uterina. Então eu tenho que lembrar que eu posso ter em qualquer um desses lugares da trompa, mas que o mais comum é na ampola, seguido do istmo. As manifestações clínicas da gestação tubária, nós temos aqui os sintomas clássicos, seriam dor abdominal, amenorreia e sangramento vaginal. A dor abdominal é a manifestação mais frequente, é o sintoma mais frequente da gestação tubária. E o sangramento vaginal é muito variável, pode ter muito sangramento ou pouco sangramento. O que a gente precisa lembrar disso aqui? Nem todo mundo vai ter esses três sintomas clássicos. Em torno de 60% mais ou menos vão ter os três. Agora, quase todas as pacientes com gestação tubária vão ter pelo menos um desses três sintomas. Então, se a paciente tem isso aqui, é uma paciente no menacme, eu tenho que pensar sempre na possibilidade de gestação tubária. Então, pensando aqui, ó, dor abdominal, amenorreia e sangramento vaginal, eu tenho que botar a gestação tubária sempre no diagnóstico diferencial numa paciente com abortamento. Então, sempre que eu tenho uma paciente lá com abortamento, que eu estou achando que pode ser um abortamento completo, eu estou achando que pode ser um abortamento incompleto, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial com gestação tubária sempre. Então, esses seriam os principais sintomas. Lembrando que o sangramento vaginal ele é muito variável e ele não é decorrente diretamente do sangramento da gestação tubária. Ele é decorrente da queda hormonal, porque lá o trofoblasto que está na trompa, ele está produzindo hormônio, está fazendo hipertrofia das glândulas endometriais, só que vez ou outra esse trofoblasto não consegue crescer direito. Existe uma queda desses hormônios do trofoblasto lá na trompa, e com essa queda dos hormônios, eu tenho uma descamação do endométrio, e aí eu tenho um sangramento vaginal. Por isso que é muito comum eu ter um sangramento vaginal, às vezes discreto, e a paciente até com tubária rota, com muito sangue dentro da cavidade abdominal. Então, o sangramento vaginal não é tão chamativo assim, como em outras formas de apresentação, de abortamento. As pacientes têm muita dor abdominal, e a paciente normalmente tem amenorreia. Esses seriam os sintomas clássicos de gestação tubária. Nós temos uma divisão ainda entre formas de apresentação subaguda e aguda da doença. A forma subaguda é aquela mais arrastada, que a paciente chega com esse quadro clínico aqui, mas não tem aquele quadro de emergência, aquele quadro desesperador do quadro agudo, que a paciente tem muito sangue dentro da barriga, aquela dor abdominal importante, aquele choque, nada disso. Esse quadro aqui é o mais arrastado, corresponde a 70% dos casos, felizmente, né? É aquele que ocorre na região ampular, como nós vimos, é aquela área que é um pouquinho maior da trompa, não é tão estreita quanto a região ístmica. Então, na região ampular, dá para o saquinho gestacional ali, o trofoblasto crescer e não romper a trompa. A paciente tem sintomas, mas normalmente não rompe a trompa, essa é a apresentação subaguda. A paciente não tem instabilidade hemodinâmica. Então, a paciente com a forma subaguda vai se aproximar muito da apresentação clássica da gestação tubária.
Agora, a paciente com apresentação aguda, essa não. Essa aquela emergência, é aquele desespero, corresponde a 30% dos casos, normalmente na região ísmica, ou a gestação que estava lá não pula, mas cresceu tanto, ninguém fez o diagnóstico, que ela acaba rompendo. Nessa situação eu vou ter o sinal de Lafon, que é a dor no ombro por irritação do nervo frênico por causa de sangue na cavidade abdominal. Eu tenho sinal de Cullen, que é a equimose periumbilical relacionada a sangue dentro da cavidade abdominal. Sinal de Bloomberg, descompressão dolorosa, essa paciente tem irritação peritoneal, tem muito sangue dentro da cavidade abdominal. E temos um sinal clássico da gestação tubária, que é o sinal de Proust, ou grito de Douglas, do fundo de saco de Douglas. Nós fazemos um toque no fundo de saco posterior, tem muito sangue na cavidade abdominal e também na pelve da paciente. Quando nós fazemos um toque, a paciente dá um pulo da mesa, dá um grito, que é esse grito de Douglas. Esse sinal de Proust é muito característico da gestação tubária rota, significa que tem sangue. Esses achados aqui mostram para a gente que essa paciente tem sangue dentro da cavidade abdominal. E ela pode ter instabilidade hemodinâmica. Cuidado! As pacientes com gestação tubária são muito jovens, de um modo geral, elas não têm doenças de base, elas não têm outras comorbidades. Então, a paciente pode ter uma tubária rota e não ter instabilidade hemodinâmica, ela pode estar estável. Não é obrigatório, esses achados são possíveis. Então, você pode suspeitar, sim, de uma gestação tubária rota, que é essa forma aguda de apresentação, sem instabilidade hemodinâmica. Como é que eu faço o diagnóstico de gestação tubária? O diagnóstico é relativamente simples. Eu preciso do beta-HCG para mostrar que essa paciente está gestante e preciso da ultrassonografia. Só que eu preciso de uns pequenos conhecimentos aqui, principalmente em relação ao beta-HCG. O beta-HCG, como nós sabemos, é um hormônio produzido pelo trofoblasto para manter o funcionamento do corpo lúteo e que esse corpo lúteo fique produzindo a progesterona para manter a gestação até que a placenta, lá para 10 a 12 semanas, assuma sua função endócrina completa. Então, o beta-HCG é um marcador de gestação, porque quem produz ele é o trofoblasto, e ele vai me dizer se a gestação está muito avançada ou não. E o que vai fazer diferença nesse beta-HCG na gestação tubária? É o famoso limite discriminatório. O que é esse limite discriminatório? Esse conceito aqui é o valor do beta-HCG em que o meu aparelho de ultrassom é obrigado a encontrar um saco gestacional. Como assim? Eu tenho que pegar esse valor de beta-HCG e correlacionar com a minha imagem da ultrassonografia. Se eu tenho um valor de beta-HCG abaixo do meu limite discriminatório, e a maioria dos autores concorda que o limite discriminatório é de 1.500 de beta-HCG, eu tenho uma gestação que é inicial, provavelmente, e meu aparelho de ultrassom não vai achar saco gestacional nenhum. E aí eu vou repetir esse beta-HCG posteriormente. Por que eu vou fazer isso e vou só repetir o beta-HCG? Se eu tenho aqui um valor desse hormônio de, por exemplo, 800, eu faço uma ultrassonografia e não vejo saco gestacional dentro do útero, pode ser que eu não esteja vendo, mas ele esteja ali. Ele é muito pequeno para o meu ultrassom, e daqui a pouquinho eu vou repetir o meu beta-HCG, ele vai dobrar a cada 48 a 72 horas, esse é o crescimento normal do beta-HCG. E aí, quando ele ultrapassar esse valor de 1.500, que é o meu limite discriminatório, aí sim eu vou começar a ver o meu saco gestacional. Então, se eu estou abaixo do meu limite discriminatório, a cavidade uterina vazia não me diz que eu tenho uma gestação ectópica. Agora, se eu passo de 1.500 no meu beta-HCG, que é o meu limite discriminatório, eu tenho que achar esse saco gestacional. Ah, mas o útero está vazio, então está do lado de fora. Eu tenho que achar esse saco gestacional em algum lugar. Então, esse é o conceito de limite discriminatório. O meu ultrassom consegue ver ou não consegue ver. Quando eu passo desse valor aqui de 1.500, eu tenho que achar o saco gestacional. Está dentro do útero? Ótimo, gestação tópica, beleza. O útero está vazio com beta-HCG maior do que isso é muito favorável de gestação ectópica, principalmente de gestação tubária. Então, nesse contexto, eu vou achar o saco gestacional, seja na trompa, seja no ovário, seja na cavidade abdominal. Então, lembre-se desse limite e que o ultrassom sozinho não consegue te dar uma informação tão fácil assim da gestação tubária, principalmente, exceto se você estiver vendo o saquinho gestacional do lado de fora, com o embrião lá batendo o coraçãozinho,
aí é fácil, mas isso não é o comum. O comum é eu associar a minha imagem com o beta-HCG. Então lembre-se desse limite discriminatório. E aí, a partir dessa informação, eu vou para a ultrassonografia. Como eu falei, se eu estiver vendo saco gestacional no anexo, aí tudo bem. Eu tenho um diagnóstico fácil de gestação ectópica, mas infelizmente isso aqui não é a vida real, não é o comum. Várias vezes eu tenho uma imagem amorfa, uma imagem heterogênea no anexo. Então eu posso ver o saco gestacional, isso vai me dar uma informação. Eu posso ver o anel tubário, como essa imagem aqui, olha, estou vendo um corte transverso do útero, essa parte aqui mais branquinha, mais hiperecogênica, é o endométrio, e olha, o endométrio não tem nada aqui. Eu tenho, nesse canto aqui, um saquinho, ó, um saquinho gestacional, e tem uma área mais hiperecogênica, mais brilhante em volta desse saquinho. Isso aqui é o anel tubário. Eu tenho crescimento de um saco gestacional aqui, ó, no anexo do útero. Isso aqui me fala a favor de gestação tubária. Eu posso ver na ultrassonografia também o pseudo-saco gestacional. Eu posso ver uma imagem anecóica dentro da cavidade endometrial, que na verdade não é o saco gestacional de verdade. Isso aqui é para pegar o ultrassonografista inexperiente. Eu tenho, na verdade, um estímulo hormonal, como nós já vimos, o trofoblasto lá na trompa começa a produzir hormônio e tem um estímulo endometrial, esse endométrio cresce e começa a ter secreção dentro desse endométrio e faz uma imagem que lembra um saco gestacional, mas é o pseudo-saco gestacional da gestação tubária. Isso é uma reação à produção hormonal do saco que está lá na trompa, não tem nada a ver ali diretamente com o endométrio. Quem está fazendo aquilo ali são os hormônios. Então, isso aqui também fala a favor de gestação tubária. E a Doppler fluxometria vai me mostrar um fluxo ao redor da gestação tubária, em que eu tenho chegada de conteúdo, chegada de nutrientes da gestante para a gestação tubária, que teoricamente era para ser uma gestação intrauterina, mas está do lado de fora, só que o trofoblasto não está nem aí. Ele está invadindo tudo e está retirando conteúdo, retirando nutrientes da sua mãe. Então essas imagens na ultrassonografia, o saco gestacional, o anel tubário, essa imagem anexial principalmente com um beta-HCG acima do meu limite discriminatório, eu tenho um diagnóstico de gestação tubária. Tem outras coisas que eu posso utilizar para fazer um diagnóstico de gestação tubária? Tem algumas coisas que ajudam sim. Por exemplo, a coldocentese. Lembra que eu falei que a paciente que tem sangue dentro da cavidade abdominal tem sangue na cavidade pélvica? Eu faço o toque lá no fundo de saco e a paciente grita de dor porque tem sangue ali? Eu posso fazer a coldocentese, eu posso entrar com uma agulha ali e aspirar esse conteúdo do fundo de saco e ver que tem sangue ali. Isso era utilizado antigamente quando eu não tinha a ultrassonografia. Então isso aqui está sendo praticamente abandonado na prática. Eu posso ver uma progesterona menor do que 10 nanogramas por ml. A progesterona abaixo desse valor de 10 aqui, sugere que essa gestação não está evoluindo de forma adequada. Assim como o beta-HCG normalmente dobra a cada 48, 72 horas, o beta-HCG crescendo menos do que isso, sugere que a gestação não está evoluindo de forma adequada. Uma progesterona abaixo de 10, mesma coisa. Qual é o problema tanto do beta-HCG que não dobra, quanto da progesterona menor que 10? O grande problema é que, por exemplo, um abortamento em curso, uma gestação que está em processo de abortamento, também vai ter esses achados. Então, esses valores de beta-HCG que não dobra ou a progesterona menor do que 10 sugerem uma gestação que não evolui de forma adequada. E aí eu vou associar meus dados. Se eu tenho um beta-HCG acima do limite discriminatório, eu tenho um útero vazio na ultrassonografia, eu tenho uma progesterona que não cresce, eu tenho muita coisa que fala a favor de uma gestação que está fora do útero, que não está crescendo de forma adequada, que é a gestação tubária. Eu posso fazer uma curetagem uterina, isso aqui é mais na teoria do que na prática, em que eu posso ver a hipertrofia das glândulas endometriais numa reação, naquela reação que eu mencionei em relação aos hormônios produzidos pelo trofoblasto. Essa reação é chamada de reação de Ares-Stella, essa produção de secreção, essa hipertrofia das glândulas endometriais, decorrente da produção hormonal da trompa. Isso não é comum a gente utilizar na prática clínica, mas está lá na teoria do livro. E a laparoscopia, que ela serve tanto para confirmar o diagnóstico nos casos duvidosos, quanto para o tratamento. Eu posso pegar uma câmera, coloco dentro da cavidade abdominal e olho para a trompa. Vou olhar e vou ver se tem a tumoração ali ou não, reservada principalmente para os casos duvidosos, considerando que é um procedimento invasivo, ou quando eu tenho certeza do caso e prefiro fazer o tratamento cirúrgico. Aí eu posso lançar a mão da laparoscopia
também. Essas seriam as outras formas que podem auxiliar no diagnóstico de gestação tubária, mas eu faço o diagnóstico de um modo geral com beta-HCG acima do limite discriminatório, a ultrassonografia identificando um saco gestacional fora do útero ou uma imagem anexial que eu posso associar a esse beta-HCG acima do limite discriminatório. Então, beta-HCG e ultrassom é quem manda. Isso aqui pode ajudar. Uma paciente de 26 anos com uma história de doença inflamatória pélvica, ou seja, um fator de risco importante para a gestação ectópica, principalmente gestação tubária. Ela está em amenorreia há 7 semanas, apresenta dor pélvica e tem uma imagem de massa complexa em região anexial esquerda e o útero sem saco gestacional visível em HCG de 2000. Então, vamos pensar aqui, ela já tem um fator de risco importante, ela tem dor pélvica e tem amenorreia 7 semanas. Ou seja, ela tem 2 dos sintomas clássicos de gestação ectópica. Além disso, eu tenho uma massa complexa em região anexial à esquerda, o útero sem saco gestacional. Essa informação do útero sem saco gestacional, ela é suficiente? Não, eu tenho que correlacionar com beta-HCG, que é de quanto? 2000. 2000 é maior ou não é maior do que 1500, que é o meu limite discriminatório? É maior do que o meu limite discriminatório. Ou seja, eu tenho que ver saco gestacional em algum lugar. Onde é que ele está? Ele está aqui nessa massa complexa da região anexial. Eu tenho aqui uma gestação ectópica. Então vejam que eu preciso correlacionar o meu ultrassom com o meu beta-HCG. Vamos supor que eu tenho esse quadro aqui similar e eu tenho um beta-HCG aqui de 800. Eu posso afirmar com certeza absoluta que essa massa complexa em região anexial é uma gestação ectópica? Não, eu não posso afirmar. Por quê? Eu posso ter, sei lá, um tumor de ovário, posso ter uma hidrossalpinge, posso ter alguma coisa nesse anexo ali que não está relacionada com o meu beta-HCG. Por quê? Abaixo de 1500, que é abaixo do meu limite discriminatório, eu não consigo ver a imagem, eu não consigo ver o saco gestacional. Então, eu tenho que correlacionar. Cuidado que eu posso ter uma situação específica, que seria o abortamento tubário. Seria a paciente que teria uma gestação ectópica, ela faz um beta-HCG elevado, mas ocorre um abortamento espontâneo dessa gestação na trompa e o beta-HCG começa a cair. E aí eu vejo um beta-HCG abaixo do meu limite discriminatório e também vejo essa imagem no anexo. Isso é um grande problema? Não, não é um grande problema. Por quê? Se eu tenho um beta-HCG abaixo do limite discriminatório, estou vendo uma imagem no anexo, ou não estou vendo nada no anexo, eu tenho só um beta-HCG baixo e não estou vendo nada dentro do útero nem fora, eu tenho que repetir tanto o beta-HCG quanto o ultrassom. Tem que ver se o beta-HCG sobe, e se ele sobe e ultrapassa o limite discriminatório, eu tenho que achar esse saco gestacional, ou se ele continua em queda, eu faço o meu diagnóstico de abortamento tubário e resolvo o problema da paciente. Então vejam que se eu estou abaixo do limite discriminatório, eu preciso repetir tanto o beta-HCG quanto a ultrassonografia para entender o que está acontecendo. Passou do limite discriminatório, eu tenho que correr atrás desse saco gestacional. E qual é o tratamento? Então, já fiz o diagnóstico. Tem um beta-HCG alto lá, mais do que 1500, já fiz ultrassom, já vi que não tem nada no útero, já vi que tem alguma coisa no anexo e eu vou tratar. Como é que eu vou tratar esse paciente? Eu preciso primeiro pensar em algumas variáveis. Primeira delas, a estabilidade hemodinâmica. Se essa paciente está estável ou não hemodinamicamente, se a trompa está íntegra, se a paciente deseja ter uma nova gestação, características desse saco gestacional, principalmente o tamanho desse saco gestacional, e se eu tenho acesso a diferentes terapias, se eu posso utilizar todas as terapias disponíveis. Primeira coisa mais fácil de todas em relação à conduta, o tratamento na gestação tubária. Se eu tenho instabilidade hemodinâmica, eu tenho um diagnóstico de gestação tubária rota. Essa é a apresentação com a instabilidade hemodinâmica da forma aguda da doença. Na forma aguda da doença, com instabilidade hemodinâmica e gestação tubária rota, eu vou fazer laparotomia com salpingectomia, ou seja, cirurgia aberta com retirada da trompa. Toda vez que a trompa rompe, não tem como salvá-la, não dá para consertar, porque ela explodiu. Explodiu a trompa, perdeu a trompa, e eu faço a salpingectomia. Na instabilidade hemodinâmica, eu não posso fazer laparoscopia, tem que ser laparotomia, cirurgia aberta. Então essa é a forma mais fácil. Instabilidade, vai para laparotomia com salpingectomia. Agora vamos pensar na estabilidade hemodinâmica. Aí eu tenho que pensar mais naquelas variáveis que eu mencionei.
Eu posso fazer um tratamento cirúrgico e posso fazer um tratamento medicamentoso para essa paciente. Raramente eu posso fazer um tratamento expectante, como nós vamos discutir mais à frente. Começando pelo tratamento cirúrgico, as possibilidades que nós temos de tratamento cirúrgico seriam laparoscopia e a laparotomia. A laparoscopia, obviamente, é o método ideal em que nós vamos entrar com uma câmera, é muito menos agressivo do que a laparotomia. Vamos entrar com uma câmera, vamos olhar aqui, olha, temos o útero, temos uma gravidez não pola, aqui realmente é uma gestação tubária. Lembrando que a laparoscopia serve para o diagnóstico, principalmente nos casos duvidosos. Então, eu fiz aqui, ó, confirmei que é uma gestação tubária e vou partir para o tratamento. Eu posso fazer a salpingostomia linear, em que eu vejo a gestação tubária. Eu faço um corte linear aqui e aspiro o conteúdo de dentro dessa gestação tubária e deixo fechar por segunda intenção. Ou eu posso fazer a salpingectomia. Eu venho aqui, ó, corto a trompa inteira e a paciente perde essa trompa. Quando que eu vou escolher um, que é a salpingectomia, e quando que eu vou escolher o outro, que é a salpingostomia? A salpingectomia deve ser feita em paciente com sangramento incontrolável, na paciente com gestação ectópica recorrente e a paciente com a trompa uterina muito lesada, como, por exemplo, a paciente que rompeu a trompa. Paciente que rompeu a trompa, não dá para salvar. Salpingectomia para ela. Quando que eu vou pensar na salpingostomia? Quando a trompa contralateral está doente, porque aí essa paciente não vai conseguir gestar por meios próprios. Quando a paciente tem desejo de manter a reprodução, ela tem manutenção do desejo reprodutivo, essa paciente deve fazer a salpingostomia para a gente tentar melhorar a chance dessa paciente gestar. E quando eu tenho uma tubária de pequenas dimensões, essas pacientes podem ser submetidas a salpingostomia. A paciente com prole constituída, ela deve ser submetida a salpingectomia, é melhor. E, se a outra trompa não é doente, eu posso considerar a salpingectomia, considerando que a paciente não diminui tanto assim a sua taxa de fertilidade. Tanto a salpingectomia quanto a salpingostomia podem ser feitas por laparoscopia ou laparotomia. Mais uma vez, a laparoscopia é o ideal, mas nem sempre tem acesso. Nós temos acesso à laparoscopia. E a laparotomia ela é reservada para quem não tem acesso à laparoscopia ou, como nós já vimos, na instabilidade hemodinâmica. Aí não dá para laparoscopia. Então, na paciente estável, eu escolho um ou outro, dando preferência para a laparoscopia. E se eu vou manter a trompa ou não, depende desses pontos aqui que nós acabamos de discutir. Esse seria o tratamento cirúrgico da gestação tubária. E o tratamento clínico? Como é que eu faço tratamento clínico? Eu faço com o metotrexate, que vocês vão lembrar lá da reumatologia, que é utilizado muito para, por exemplo, tratamento da artrite reumatoide. É um antagonista do ácido fólico que inibe a formação de RNA e DNA, ou seja, vai inibir o crescimento de células. Eu tenho algumas condições que estão associadas a melhores resultados do tratamento com o metotrexate. A paciente que tem um saco gestacional menor do que 3,5 centímetros, que tem um embrião sem atividade cardíaca, ou que tem um beta-HCG menor do que 5.000, essa paciente tem uma alta taxa de sucesso para o tratamento clínico, tratamento com metotrexate. Então, a paciente, reforçando, estável hemodinamicamente, que tem esses critérios aqui, tem uma grande chance de sucesso no tratamento medicamentoso. A primeira pergunta que todo mundo faz: ah, Guilherme, então se eu tenho uma paciente com saco desse tamanho aqui, menor que 3,5 centímetros, um beta-HCG baixo, só que o embrião está vivo, então quer dizer que eu não posso fazer? Não, eu posso fazer, mas se eu não preencher esses critérios, eu aumento a minha taxa de falha. Só isso. Então, eu posso fazer com beta-HCG maior do que 5.000, posso fazer com saco gestacional maior, posso fazer com embrião vivo. No entanto, isso está aumentando a minha taxa de falha. Então, para paciente estável hemodinamicamente, eu posso optar pelo tratamento clínico e, se eu preencher esses critérios, eu estou aumentando a minha chance de ter sucesso. Uma pergunta recorrente também: ah, e o que é melhor, Guilherme? O metotrexate ou, por exemplo, a laparoscopia? Meu hospital tem tudo, eu posso escolher o que é melhor. Não tem melhor. O sucesso da metotrexate, principalmente com esses critérios aqui, e da laparoscopia, quando eu faço aquela salpingostomia linear, eu tenho taxa de sucesso muito similar. Então, eu posso escolher. Não tem certo ou errado nesse contexto. Lembre-se disso, eu posso escolher. Agora, na paciente instável, não dá para escolher nenhum nem outro. Eu vou direto para a cirurgia aberta, para a laparotomia.
Como é que eu posso usar o método Trexat? Eu tenho 3 formas. Eu posso fazer uma injeção direta sobre o ovo, sobre o saco gestacional, que é muito boa porque tem pouco efeito colateral, só que é um procedimento invasivo. Eu tenho que fazer ou uma laparoscopia para injetar o método Trexat, ou uma punção guiada por ultrassom, é tecnicamente mais difícil e é um procedimento invasivo, acaba sendo não sendo muito utilizado na prática. Eu posso fazer a via intramuscular dose única e a via intramuscular em dias alternados. Nas duas situações eu preciso acompanhar a queda do beta-HCG. No caso da intramuscular dose única, eu vou fazer a dosagem do beta-HCG no 4º e no 7º dia após a aplicação, e eu tenho que ter uma queda de 15% do beta-HCG desse 4º para o 7º dia. Enquanto quando eu faço a aplicação intramuscular em dias alternados, eu tenho que fazer a dosagem do beta-HCG diariamente até que eu tenha a queda de 15% desse beta-HCG. Qual que é o mais utilizado entre esses 3 aqui? É o intramuscular dose única, porque o intramuscular dias alternados está associado a mais efeitos colaterais do método Trexat do que esse dose única. Então, esse aqui tem uma eficácia muito boa, dose única, com menos efeitos colaterais do que o dias alternados, e não é um procedimento invasivo como a injeção direta sobre o ovo. Então veja que é uma boa forma de tratamento, não é melhor nem pior do que a laparoscopia para o tratamento, é similar, reservado para paciente com estabilidade hemodinâmica. E por último, como eu falei, temos a forma expectante, que ela é infrequente, é uma conduta de exceção. Eu vou escolher isso aqui quando eu tenho níveis baixos e decrescentes de beta-HCG, de preferência menor do que 1000 unidades por ml, em pacientes estáveis hemodinamicamente. Então, esse quadro clínico aqui foi um que a gente discutiu ainda agora. É aquela paciente que tem uma imagem sugestiva, tem um beta-HCG pequeno, em queda, sugerindo que teve um aborto tubário. Essa paciente eu posso observar. Então, é um quadro de exceção, nós não fazemos de um modo geral essa conduta expectante pelo risco de ruptura da trompa. Então, muito cuidado com isso. Essas pacientes aqui devem ser acompanhadas de perto. Primigesta atendido no pronto-socorro com quadro de atraso menstrual 1 semana e dor pélvica acompanhado de sangramento vaginal. Então, atraso menstrual, dor pélvica e sangramento vaginal, sintomas clássicos de gestação tubária. Ela apresenta ao exame físico dor à palpação de fossa ilíaca esquerda, com descompressão brusca positiva, pressão arterial de 80/50 e pulso de 108. Essa paciente é o quê? Ela está instável hemodinamicamente. Essa paciente está chocada. Está hipotensa, está com taquicardia, descompressão brusca. Essa paciente provavelmente tem sangue dentro da cavidade abdominal. Beta-HCG, 2.800. Ultrassonografia, útero vazio, grande quantidade de líquido livre em cavidade pélvica. Então, beta-HCG maior do que 1.500, maior do que o meu limite discriminatório. Eu vou achar esse saco gestacional em algum lugar. Útero vazio, se não está dentro do útero, qual é a principal hipótese? Do lado de fora, gestação tubária. Nesse contexto aqui de uma paciente instável hemodinamicamente, eu tenho que pensar o quê? Forma aguda de apresentação, gestação tubária rota, rompeu, explodiu a trompa da paciente. Se eu tenho uma paciente instável hemodinamicamente, qual é a conduta? Eu posso fazer laparoscopia, eu posso fazer Trexat, posso fazer conduta expectante, nada disso. Rompeu a trompa, paciente instável hemodinamicamente, laparotomia, tem que ser cirurgia aberta para ela. Simples assim. Temos que seguir esse raciocínio para tratarmos a paciente de forma adequada.